Oi, pessoal. A aula que estava faltando, orientações em pré-concepção, vocês viram infecções congênitas e quando for agora que vai ser o momento das infecções congênitas, vocês vão participar dessa aula, orientações em contracepção. É interessante a gente iniciar. Quase toda mulher ela imagina que está grávida somente 1 a 2 semanas após a sua última menstruação. Nesse período, 2 semanas de atraso, nós já teremos a medula espinhal formada, fechada ou sempre aberta com uma mielomeningocele. O coração já bate. Então, é importante vocês saberem que estima-se que aproximadamente 50% das mulheres que engravidam, elas não planejaram estar grávida. Então, isso realmente nos leva a um aconselhamento recomendado para as mulheres que estão no período reprodutivo, tá? Então, esse aconselhamento é bem interessante e eu fiz um slide dele, esses que vocês estão vendo na tela, é só uma pergunta para a mulher: quando você quer engravidar? Ela responde: eu quero engravidar o mais rápido possível. Essa mulher, ela vai para o aconselhamento pré-concepção, o que nós vamos fazer agora, tá? Mas se ela responder dentro de 1 ano, mas agora não, você oferece métodos de curta duração, métodos de barreira naturais, tá? Se ela diz que depois de 1 ano ou mais, você avalia oferecer métodos de longa duração, tá? Como um dispositivo intrauterino, tá? Então, uma só pergunta ajuda bastante a você preparar a mulher para engravidar. E o que ela deve saber? O que o médico deve orientar para a mulher que está desejando engravidar? Eu acho que essa consulta de pré-concepção não é só dela, é do casal. Deve preceder uma revisão completa das histórias clínicas, obstétricas, social e familiar. Uma consulta com um dentista é primordial. Controlar qualquer enfermidade crônica que porventura ela tenha. Evitar a exposição à radiação ou a produtos tóxicos. Controle do peso é importantíssimo. Evitar automedicação. Vacinar. São coisas de grande importância antes de conceber. Vamos iniciar com o peso materno. Peso normal, calcular o IMC anualmente. O IMC maior ou igual a 25 por quilo por metro quadrado,
aconselhar sobre dieta, testar para diabetes e síndrome metabólica quando indicado. Já o IMC menor que 18,5 kg por metro quadrado, avaliar para distúrbio da alimentação. Na dependência do peso das pacientes, a gente vai avaliar o ganho do peso total. Isso recomendado para as mulheres grávidas em conformidade com o seu IMC pré-gestacional. Nós sabemos que o grau 1 é entre 30 a 34,9, o grau 2, o grau obesidade grau 1, o grau 2 é entre 35 a 39 e o 3 é a obesidade mórbida, acima de 40 e associada com diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, né? E é complicado. Então, veja, a paciente com baixo peso, ou seja, um IMC menor que 18,5, ela é aconselhável que ela ganhe entre 12,5 a 18 quilos. Ela normal, entre 18,5 a 2,4 quilos por metro quadrado, ela deve ganhar de 11,5 a 16 quilos. Já quando ela tem o sobrepeso, ou seja, entre 25 a 29, aconselhamos ela ganhar entre 7 a 11 quilos. E quando ela é obesa, ou seja, quando ela é grau 1, grau 2 ou grau 3 a obesidade, o ideal é que ela ganhe entre 5 e a 9,1, tá? E se ela tiver morbidade, tiver uma obesidade mórbida e veio para uma consulta pré-gestacional, é aconselhá-lo a perda de peso ou cirurgia de redução de estômago via laparoscópica, avaliar patologias que são muito associadas à morbidade, à obesidade mórbida, né? E quais exames eu devo solicitar? Quais exames eu devo solicitar? Importante a tipagem sanguínea, o VDRL, a citologia oncótica, solicitar o antígeno S para a hepatite B, anti-HIV, sorologia para rubéola, toxoplasmose, solicitar um hemograma, tá? Fenilanina, importante, principalmente para mulheres descendentes de turco, irlandeses. Mulheres com fenilcetonúria, elas têm um defeito na enzima fenilalanina, que transforma a fenilalanina em tirosina. Elas devem fazer dieta pobre em fenilalanina para evitar aborto, microcefalia, retardo mental, CIUR, cardiopatia congênita, tá? O feto, ele nessa doença, o feto não está em risco de herdar o distúrbio, mas pode ser lesionado pela doença materna. A mãe que tem fenilcetonúria, que ingere uma dieta sem restrição, apresenta níveis de fenilalanina sanguíneos anormalmente elevados. E esses aminoácidos, eles podem atravessar a placenta, podendo lesionar órgãos em desenvolvimento,
como tecido neural e cardíaco. Ainda bem que a incidência é 1 em 15 mil. O tratamento restringiu o aminoácido fenilalanina, tá? É mais comum descendente de turcos e irlandeses. A frequência de complicações na prole de mulheres com fenilcetonúria sem tratamento é elevado. Abortos, 24%, retardamento mental, 92%, microcefalia, 73%, cardiopatia congênita, 12%, restrição do crescimento, 40%. É importante que nesses pacientes se investigue esse aminoácido. Outra coisa que também se aconselha nessa consulta de pré-concepção é avaliar, desculpe, a imunidade contra a rubéola. É um momento ideal. Se você vê que a paciente não tem imunidade, faça a vacina. Oriente para ela engravidar só um mês depois de ter usado a vacina. Importante que se avalie o hemograma completo para excluir as anemias herdadas. Tá? Eletroforese de hemoglobina, principalmente para o arfos americanos, a síndrome falciforme. Origem mediterrânea ou asiáticos, a gente investiga a talassemia. Existe alguns fatores de risco para anomalias fetais que a gente tem de buscar e orientar as pacientes. Mostrar o seu risco, tá? A idade materna é um fator importantíssimo. Pacientes acima de 35 anos têm um risco maior de desenvolver cromossomopatias. Trissomia do 13, do 18, do 21. Consanguinidade. História familiar de doenças hereditárias, etnia, doenças maternas e uso de medicamento. E importante você avaliar também um histórico obstétrico desfavorável. A paciente teve 3 perdas, óbito intraútero, gravidez acima de 12, 13, 16 semanas, você pensa já em trombofilias, né? Vai investigar para saber qual. Aqui, esse slide mostra o risco estimado para se ter a trissomia do 21, baseado na idade materna e na idade da gravidez, tá? Aqui é mostrando que uma paciente com 44 anos, o risco de ter uma trissomia 21 com 10 semanas em torno de 1 para 20. Elevadíssimo, né? Elevadíssimo. A gente pode ver por esse gráfico anterior que quanto maior a idade materna, maior o risco de trissomia. Quanto mais precoce a gravidez, maior o risco de trissomias. Porque essas trissomias não são todas elas que chegam ao final. Muitas delas abortam, né? Abortam nessa fase de primeiro trimestre. Então, nós também temos risco de anomalias cromossômicas relacionadas à idade materna, que eu acabei de falar. Então, o risco de trissomia em mulher que teve parto anterior, ou seja, um feto com síndrome de Down, é 0,75 mais alto do que com base somente na idade materna, tá?
Vocês estão vendo o gráfico em que a gente vê as trissomia, que elas evoluem, né, com a idade, a sua incidência. Entretanto, eu estou mostrando aqui uma síndrome de Turner, né, que ocorre devido à perda do cromossomo X paterno, geralmente, ao contrário das trissomia, não está relacionada à materna. Você vê que o gráfico ele não tem uma ascendência, ele é horizontal. Ele não está relacionado com a idade, com uma prevalência em 1 a 4.000, tá? As triploidias afetam 2% das concepções reconhecidas, altamente letal, raramente vista em nascidos vivos. Então, nós temos a Turner e a triploidias que não estão relacionados com a idade materna, né? Imunização é o que nós estamos desejando agora, em plena pandemia. Mas essa vacina está saindo, não vai demorar muito não. Ver se esse país volta a andar. A imunização durante a gravidez pode ser feita com toxoide, bactérias ou vírus mortos, não estão associados com efeitos adversos para o feto. A nossa preocupação é que essa vacina para a Covid esteja associado a alguma coisa que possa afetar quem vai receber, tá? Essa preocupação é antiga com as vacinas. Então, quais são as vacinas indicadas na gravidez? Difteria, tétano e DTPA pegando coqueluche também. Hepatite B e A, raiva, influenza, meningococo, pneumococo, tá? Contraindicado na gravidez, rubéola. É por isso que a gente deve fazer essa avaliação na pré-concepção, tá? Todas as outras são contraindicadas. Poliomielite, febre amarela, varicela, sarampo, parotidite. A rubéola, Eis algumas informações. eu fiz questão de trazer esse slide e mostrar o olho desse bebê. Ele tem uma catarata congênita. As lesões são irreversíveis. E tudo isso pode ser evitado se você vacinar aquela que não tem imunidade, que nunca teve ou que não tomou a vacina, tá? É uma doença simples para uma criança, que pode ser tratada, mas na mãe é catastrófico, principalmente em torno de no primeiro trimestre. Hepatite B. As pessoas que adquirem a doença têm o risco de morte de 25% para cirrose e câncer de fígado. Hepatite crônica pode ocorrer em 90% das crianças nascidas de mães com antígeno da hepatite positivo. E essa vacina pode ser feita. Pode ser feita antes e pode ser feita durante o pré-natal. E o álcool, incidência elevada, principalmente entre profissionais da nossa área. Mulheres grávidas, elas utilizam o álcool em torno de 12%, olha aí, e causa retardo mental nos bebês. E síndrome do alcoolismo, que é a SAF, que é CIUR, é microcefalia, hipoplasia da maxilar, desculpem, e anomalias cardíacas. É uma das causas mais frequentes de retardo mental nos Estados Unidos. Aí é mostrando a microcefalia, lábio superior fino, nariz curto, pequena abertura nos olhos, o násio rebaixado, pregas epicânticas, fáscia plana, tá? Essas são a característica dessa síndrome.
O fumo também deve ser proscrito. A exposição ao fumo durante o pré-natal e pós-parto é uma importante causa de aumento de morbidade e mortalidade entre os recém-nascidos. O fumo ele está associado a hidrocefalia, gastroquise, fenda palatina, anormalidade da mão, microcefalia, onfalocele. Ainda numa incidência bem menor, depois dessa propaganda forte que o governo anda fazendo, mostrando na carteira, na carteira de cigarro as fotos. Então, a gente percebe que diminui, mas ainda a gente pega, ali no alto risco, no 100, a gente pega algumas pacientes que ainda fumam e que são relutantes em deixar esse vício. A epilepsia é uma doença que pode ser associada a uma gravidez. A paciente tem epilepsia e engravida. A gente sabe, é inquestionável que as mulheres com epilepsia, elas têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de dar à luz filhos com anomalias estruturais que as mulheres sadias. Isso é uma coisa inquestionável. De maneira similar, em um estudo de caso-controle, usando o registro de nascimentos, esses autores concluíram que o risco de anormalidades congênitas nos fetos exposto a carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona é reduzido, embora não eliminado, com a suplementação do ácido fólico, que é preconizado ser feito 3 meses antes da gravidez. No mínimo, 1 mês antes da gravidez. A gente pega muito paciente que chega usando fenobarbital, usando um anticonvulsivante, ácido valproico, ela chega para a gente com 12, 13 semanas sendo aconselhada a que se mude esse anticonvulsivante. Mas mudar o que tinha de ser feito de ruim já aconteceu com esse feto. No período que ele é mais frágil, ficou sendo usado o medicamento. E tem muitas dessas mulheres que estão usando faz tanto tempo que às vezes não era mais nem para usar. Então a Academia de Neurologia americana, ela considera que a interrupção do medicamento anticonvulsivantes em mulheres selecionadas, incluindo essa lista de 4 que eu vou colocar para vocês, que não tenham tido nenhuma convulsão entre 2 a 5 anos, que tenha tido um único tipo de convulsão, que apresente um exame neurológico normal e uma inteligência também, e que possua um eletroencefalograma que se normalizou com o tratamento. Essas pacientes, na pré-concepção, elas são aconselhadas a suspender, a retirar esses anticonvulsivantes. Comumente, o aconselhamento pré-concepcional inclui esforços para alcançar o controle, principalmente com uma droga, com a monoterapia, e com medicamentos considerados menos teratogênicos. Esse trabalho, a fonte é essa que vocês estão vendo, foram retirados do livro do Wilhelm. E eu estou com a última edição, a 25ª edição dele, em inglês, que depois eu vou repassar para vocês. Eu não vou repassar para vocês um livro em português. Eu
aí eu estaria menosprezando o QI de vocês. Mas vejam, vamos avaliar esse slide. Qualquer medicamento antiepilético, a faixa de malformação congênita chega a 7,9. Só a lamotrigina é entre 2,1 a quase 3. Carbamazepina de 2 a 5. Fenobarbital de 4,7 a 6,5. Fenitoína pode chegar a 10. Ácido valproico, a gente vê que é o que causa maiores alterações no feto, chegando a 16,7. Sem tratamento, chega a 0,8 a 5. Será que a epilepsia que favorece a malformação congênita ou é a droga? Essa resposta eu não tenho. Gostaria muito de ter. É importante nós avaliarmos as doenças maternas. A incidência de anomalias congênitas no feto de mães diabéticas é diretamente relacionado com o grau de controle glicêmico durante a concepção e organogênese. Importante que essas pacientes diabéticas tem de ser feito um exame físico, avaliar a PA, fazer um exame da retina, avaliar fundo de olho, exame cardiovascular, exame neurológicos. Importantíssimo nós avaliarmos a hemoglobina glicada para sabermos qual foi o nível que ocorreu a concepção e a organogênese, o nível de glicose. O diabetes mellitus, o Colégio Americano, ele conclui que o aconselhamento pré-concepcional para as mulheres com diabetes mellitus pré-gestacional tanto é benéfico quanto tem custo-eficácia, devendo ser incentivado. O americano sempre avalia o custo. Aconselha-se que a meta pré-concepcional seja obter o mais baixo nível de hemoglobina glicosilada possível, sem o risco indevido de hipoglicemia para a mãe. Isso é o que a gente deseja. O diabetes é hoje classificado com base nos processos patogênicos envolvidos. Deficiência absoluta de insulina caracteriza o tipo 1. Já a secreção defeituosa da insulina ou a resistência a ela caracteriza o diabetes tipo 2. É importante esse gráfico. Nós temos malformações, né, importantes, são malformações graves, e aqui temos a hemoglobina glicosilada, tá? É a relação entre os valores da hemoglobina glicosilada no primeiro trimestre de gravidez e o risco de malformação congênita. Em 320 mulheres, diabetes dependentes de insulinas. Então você vê que quando ela tem uma hemoglobina glicada de 10, ela chega a ter 10% de malformação. É muito elevado. Então, a pré-concepção trabalha bem isso. Você não pode engravidar ainda. Nós temos de melhorar o seu nível glicêmico para que você tenha uma organogênese sadia. Então, a consulta pré-concepcional da paciente diabética pré-gestacional, primeiro, controle glicêmico rigoroso, antes das refeições, ao deitar e na madrugada, entre 60 a 105 mg por decilitro, pós-prandial de 100 a 140 mg por decilitro. Uma hemoglobina glicosilada que gire, que seja menor que 6%.
suspender os hipoglicemiantes orais, se necessário, use a insulina. O ácido fólico você faz numa dosagem maior, a dosagem que a gente faz o ácido fólico é 0,4 micrograma, você vai fazer 4 miligramas dia, para prevenção dos defeitos do tubo neural. Peça uma avaliação cardiovascular, renal, oftalmológica. Pode haver progressão das lesões durante a gestação. E um aconselhamento genético é muito importante também. A paciente diabética ela deverá ser orientada a engravidar apenas quando tiver o controle de sua doença por pelo menos 3 meses. Aqui é mostrando os critérios atuais para o diagnóstico de diabetes. Isso já foi enfocado na aula de diabetes gestacional. Uma hemoglobina glicada maior que 6,5 é um critério. Uma glicemia de jejum, um jejum de mais de 8 horas, de jejum maior ou igual a 126, é um diagnóstico de diabetes, né? Uma glicose após 2 horas maior que 200, né? É o teste de TOG, né? Você faz 75 gramas de destrozol, 2 horas depois faz com 1 hora e faz com 2 horas. Com 2 horas o resultado for maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, essa paciente já é diabética, né? Então, essas classificações já foram ressaltadas nas outras aulas. Vocês vão encontrar isso com mais detalhe na aula que nós falamos sobre diabetes gestacional. A hipertensão, ela é uma doença comum, muito comum. Hoje eu fiz o ambulatório lá no SEM, onde vocês ficam com a gente, e eu peguei uma paciente obesa, era 100 quilos, 103 para ser mais sincero, ela era hipertensa e diabética. Sai da frente, né? Então, a gente tem de aconselhar sobre os riscos na gravidez. Avaliar a hipertrofia ventricular, retinopatia, doença renal, evitar os inibidores da ECA, o enalapril, o captopril, lisinopril e os bloqueadores do receptor de angiotensina. Provocam oligohidrâmio, hipoplasia pulmonar, CIUR, encurtamento seletivo do membro, mau desenvolvimento do calvário, malformações cardiovascular e do sistema nervoso central. Então, paciente é hipertensa, orienta, muda a medicação, leva para metildopa, né, beta-bloqueador, tá? Mudar o medicamento. Ela não pode usar os inibidores da ECA e nem os bloqueadores de receptor de angiotensina. Importante as modificações no estilo de vida para tratar a hipertensão. Olha, a redução do peso, somente a redução do peso, manter o peso corporal entre 18,5 a 24,9, você pode chegar a reduzir sua PA de 2 a 20 miligramas, né, por cada 10 quilos de perda de peso. Vale a pena. Um plano alimentar de 8 a 14 a redução da PA. Redução do sódio na dieta de 2 a 8. Atividade física de 4 a 9. Moderação do consumo de álcool de 2 a 4. Esse slide foi tirado do livro do Williams, tá? Medicamentos que não devem ser usados. Andrógenos, angiotensina, acabei de dizer, carbamazepina, metrotrexate, tetraciclina, ácido valproico, danazol, misoprostol. Misoprostol é um medicamento que nós usamos
para induzir o parto. Induzir o parto. Em altas doses pode provocar aborto. Em altas doses. Então, esses medicamentos são proscritos na pré-concepção e na gravidez. Vamos falar um pouquinho desse ácido fólico. Ele é o mais importante fator de risco para distúrbio do tubo neural identificado até hoje. O ácido fólico ele é uma coenzima no metabolismo do aminoácido. Ele trabalha na divisão celular, na síntese proteica, a síntese do ácido nucleico, do DNA e o RNA. O ácido fólico ele está relacionado com o defeito aberto do tubo neural. Existem trabalhos mostrando que está associado a cardiopatias congênitas, anomalia do trato urinário, fenda facial, defeito dos membros, estenose pilórica. Eu vou dar ênfase aos distúrbios do tubo neural, é onde nós temos mais trabalhos, mais comprovação. Tá? Então a gente sabe, isso na embriologia, o neuróporo rostral, o neuroporo rostral, ou seja, nós estamos avaliando a coluna desse embrião, ele fecha com 24 dias após a concepção, a parte anterior, e a parte caudal já fecha com 26 dias após a concepção. Aqui, nessa imagem, vocês vão ver atrás, a última imagem, a terceira imagem, vocês estão vendo uma mielomeningocele, uma área mais escura, tá? Então, devemos usá-lo antes, na pré-concepção. É o mais comum defeito do tubo neural, espinha bífida e anencefalia. São as duas que são mais comuns. Ocorre entre 2.500 a 3.000 por ano. Aqui nós estamos vendo no slide uma mielomeningocele, né, abertura, né, na região sacral. Né? A outra é um pouquinho mais acima, é mais lombar. Tá? Aqui é uma imagem de um defeito de tubo neural. No Brasil, em cada 1.000 nascimentos, 3 têm esse defeito. É um anencéfalo. Esse bebê, ele não sobrevive. Não tem sobrevivência para ele. Você tem, aqui são várias imagens deles, dos fetinhos. Ele tem ausência do hemisfério cerebral. Ele tem uma ausência do calvário ósseo simétrica, proeminência das órbitas oculares, é uma anencefalia. Tá? Aqui é uma espinha bífida, que a gente está mostrando, é uma imagenzinha lá na coluna, perto da região sacral, uma imagem preta. Tá? A associação do ultrassom transabdominal com o transvaginal, a gente consegue detectar essas lesões muito cedo. A anencefalia, com 11, 12 semanas, você já dá o diagnóstico. Espinha bífida, 13, 14, você já dá o diagnóstico. Aqui é mostrando o sinal da banana e da cisterna magna, isso, um screen entre 12 e 14 semanas, mostrando que já deu o diagnóstico da espinha bífida cedo. Então, o ácido fólico, a necessidade diária dele é 0,4 miligrama por dia. A nossa dieta só fornece 0,25. Então, entra no jogo essa fortificação da farinha para reduzir a prevalência. Tá? E fazer o uso do ácido fólico na pré-concepção. Aqui mostra o trabalho que a utilização de 0,4
miligrama dia diminui 50% dos defeitos do tubo neural. Reduz 50% dos defeitos do tubo neural. Tá? E aquele bebê que já teve, aquela mãe que já teve um bebê com uma alteração, uma anencefalia ou uma mielomeningocele, você chega a reduzir 70% desses defeitos, utilizando a dosagem 4 mg por dia. No diabético também você faz 4 mg, diabetes insulino dependente. Eu mostrei atrás. Então, quais são os fatores de risco? Mães que têm já uma história pessoal ou familiar de ter um bebê com um defeito do tubo neural. Uso de anticonvulsivante, diabetes insulino dependente, pacientes obesas, síndrome de má absorção e mutação da enzima relacionada ao folato. Hoje, nós temos medicamentos, vou dar o nome de um deles, O-folato, que ele trabalha em cima dessa mutação. Então, essas pacientes que têm os fatores de risco, elas não usam 0,4. Elas têm de usar uma dosagem de 4 mg. Um mês antes de engravidar, de preferência, um mês antes de engravidar, e permanecer os 3 primeiros meses depois de engravidar. É o que é preconizado hoje. Tá? Normalmente, aquela paciente que pretende engravidar, você já faz o ácido fólico na dosagem de 0,4 micrograma, você faz esse medicamento para ela usar e pede para ela engravidar só depois de um mês que estiver usando. Ela fica fazendo uma contracepção. E às vezes ela vai engravidar com 4, com 5, com 6 meses depois, mas mantenha o ácido fólico por até 3 meses depois, 12 semanas. Então, pessoal, é importante que a mulher programe a sua gravidez. E é importante que a gente repasse isso para ela, que a gente diga para ela. Lembra daquela pergunta do início do bate-papo da gente? Quando é que você quer engravidar? Isso é muito importante para a gente não perder essa oportunidade, deixar de tomar a vacina da rubéola e pegar a rubéola durante a gravidez. Sai da frente, cara. Isso não existe mais, não. Não pode existir. Então, os 10 mandamentos. Programar a sua gravidez, consulta de preconcepção, engravidar em idade propícia. Poxa, não vai engravidar com 40 anos, com 44 anos, com 12 anos, que a gente pega 11 anos. Eu peguei uma garota de 11 anos, né? 11 anos fazendo pré-natal comigo. Meu Deus, é neném, não é que engravida, eu não sei, meu Deus. Não fumar, não beber álcool, fazer a sua vacinação, controlar as doenças crônicas, inteirar-se sobre o risco do trabalho, uso precoce do ácido fólico e evitar o uso de medicamentos não prescrito por médico, tá? E aí, pessoal, a gente tem essas coisas loucas aí, olha. Essa é minha filha. Hoje ela já tem 13 anos. Coisa linda, né? É só o que a gente ama. Vocês vão ter os de vocês. Pessoal, muito obrigado. Pergunta se a gente pode responder pelo WhatsApp. Vocês podem passar pelo WhatsApp, o WhatsApp do grupo, que a gente tem o maior prazer de responder a vocês. Muito obrigado.